Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha completa para controle de combustíveis, onde você pode vir aqui e registrar as informações de cada veículo, qual combustível que ele usou, se foi etanol, se foi diesel, gasolina, quantidade de litros que você abasteceu e o custo total. E depois a planilha calcula para você automaticamente, através de fórmulas que vamos fazer, o total de quilômetros rodados, o custo por quilômetro rodado, o custo por litro e quilômetros por litro, para você saber a autonomia. E depois dessas informações que você vai registrando ao longo do tempo, conseguimos aqui fazer uma análise bem dinâmica e interativa, que você clica nesse filtro e consegue ver o quanto que foi gasto de cada combustível, diesel, etanol, gasolina por mês. Ah, mas eu gostaria de também outras análises, por placa, verificar a autonomia. Sim, a gente pode também configurar várias dessas análises utilizando essa ferramenta aqui do Excel. Então, sem mais enrolação, do zero, juntos, de forma 100% gratuita, vamos aprender a fazer essa planilha aqui no Excel, começando agora. Vamos começar a nossa planilha de controle de combustível aqui na primeira linha, clicando nela e selecionando tudo, porque dessa forma a gente consegue fazer um cabeçalho bem legal. Vou clicar aqui em página inicial, na caixinha de cor. Vou escolher uma corzinha laranja e agora na primeira célula, A1, eu vou escrever o nome da minha planilha, como por exemplo, planilha de controle de combustível, Enter. Agora clicando nessa primeira célula, eu vou aumentar bastante ó, o tamanho da fonte. Posso colocar aqui ó, um efeito diferente. E também na caixinha de cores da letra, eu vou escolher uma cor azul. E vou clicar aqui nessa linha 2 para selecionar tudo também. E na caixinha de cor, eu vou pegar um azul para combinar com a letra que colocamos em cima. Talvez eu coloque aqui um azul um pouquinho mais vivo para ficar mais bonito. E na linha 2 agora, na divisão de 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, para poder diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha. Assim a gente consegue fazer um cabeçalho. E uma dica que eu gostaria de dar para você é o seguinte. Eu vou clicar nessa primeira célula onde escrevemos, e eu vou colocar um ícone, na verdade, aqui. Vamos ver como é que fica? Eu acho que vai ficar legal. Então, peraí, esse texto que eu escrevi, eu vou copiar ele, ó, Ctrl C para copiar. A gente vai usar esse atalho, ó, Ctrl C e Ctrl V para colar. Ctrl C, clico aqui na próxima célula, Ctrl V. Agora na primeira célula eu vou dar um delete. Pronto. Só para a gente deslocar o título um pouquinho para a direita. Porque agora nesse quadradinho vazio que temos aqui, eu vou vir aqui ó, em inserir e então ícones. O Excel vai abrir uma janela para mim com vários ícones. E aí eu posso escolher qualquer um destes ícones para colocar aqui nesse cantinho. Eu vou pegar um, pessoal, que é, se não me engano, veículos, que é a categoria dele, porque dessa forma a gente consegue ver tudo que é relacionado a veículos. E aí dentro de veículos tem esse ícone que eu acho que combina bem com o assunto, que é um tanque de gasolina, enfim, uma bomba de gasolina. Vou clicar aqui nela. Poderia ser esse outro aqui também, ó, fica bem legal. Mas enfim, e vou colocar no inserir. Se o seu Excel não tiver essa opção de ícone, não tem problema. Por quê? Porque você pode usar a internet, o Google, para pesquisar ícone de combustível. Aí você vai lá, copia e cola e coloca aqui na planilha. Bem simples. Mas deixa eu pegar esse ícone aqui, colocar ele lá no cantinho. E nessas bolinhas eu arrasto para dentro para diminuir um pouco o tamanho dele. Ó. Diminuo mais um pouquinho. Aí, ó, beleza, joga ele aqui para dentro. E o que eu vou fazer agora é clicar aqui na página inicial e na caixinha de cor. Vou trocar a cor dele e colocar azul para combinar com o fundo. Olha que interessante que ficou. Planilha de controle de combustível e tem o ícone ali em cima. Gostei bastante. Agora que fizemos o cabeçalho, está na hora de organizar as informações que vamos utilizar dentro dessa planilha. E eu vou começar aqui na coluna B, na linha 4. Vou dar um espacinho ó, na esquerda e aqui em cima. Então no B4 eu vou colocar as informações que são importantes para mim, como data, e que eu estou registrando, né, ou que gastou cada combustível. Vou colocar a placa do veículo, quilômetro inicial e depois, pessoal, também que seria interessante, quilômetro final, para que a gente possa saber o quanto que, onde que estava o veículo e onde que terminou em cada abastecimento. Pode ser que o quilômetro final você não tenha de antemão. Como é que eu vou saber qual que vai ser o quilômetro final quando está abastecendo agora? Eu sei o quilômetro atual, o inicial. O final eu não sei. Sim, eu concordo com você. Mas o quilômetro final você pode preencher quando você for abastecer na próxima vez. Enfim, vamos lá aqui, ó. Data. Digamos que no dia 1 de 1 de 2026, Enter, eu esteja abastecendo um veículo com a placa ABC 123. Não pode, mano. Eu esteja abastecendo um veículo com a placa AB12.
Eu não vou colocar a placa de verdade aqui, né? Mas aí você, no seu caso, você pode usar a placa real. Vai funcionar do mesmo jeito. Deixa eu aumentar um pouco essa coluna aqui. Na divisão de C com D também, ó. Clico, seguro e arrasto para a direita para aumentar o tamanho da placa. E a coluna D e a coluna E também aumento um pouco, para ficar mais fácil de ver. Então, digamos que esse carro aqui, essa placa AB12, o quilômetro inicial era 35.420 mil quilômetros. Se você quiser, nessa quilometragem inicial, dá para a gente colocar o pontinho para separar os milhares. Mas não faça isso de forma manual, porque senão você vai estar colocando uma informação errada. Não é 35.420, não. O ponto é só para separar o mil, milhar, 35 mil. O que você vai fazer então? Selecionar tanto o quilômetro inicial quanto o final, e vir aqui em página inicial, e então, ao invés de usar geral, você clica nessa setinha para baixo, e você vai escolher a opção mais formatos de número. Porque aqui você consegue selecionar várias opções de formatação. E uma delas que vamos utilizar é número, e então eu vou ativar essa caixinha, usar separador de milhar. E, casa decimal, não. Vou deixar 0. Ok, pronto. Agora sim, ó, sempre que você digitar um número que é maior que 1000, ele já fica com o pontinho separando essa casa. Digamos então que o quilômetro final aqui nesse caso, depois, né, já abasteceu a primeira vez. Na segunda abastecida, ele vai abastecer com 36 mil. Aí beleza, eu vou saber, né, quanto que teve aí do quilômetro inicial para o final. Vou colocar aqui, ó, 36 e 23. Enter. Pronto, 36.023. Na próxima coluna, pessoal, que podemos ter para poder registrar este controle de combustível, vai ser o combustível utilizado. E aqui no combustível utilizado, deixa eu aumentar também o tamanho dessa coluna, eu gostaria de criar uma lista para eu poder selecionar um combustível. Gasolina, etanol, diesel. E assim vai. Então, como é que a gente faz essa listinha? Ao invés de você toda hora ficar digitando a mesma coisa, você vem aqui, ó, dados, e então validação de dados. Ao invés de usar qualquer valor, você troca para lista. E aqui dentro da fonte é onde você digita as informações que você quer. Como exemplo, gasolina, ponto e vírgula. Coloca o ponto e vírgula, o símbolo aí que você tem no seu teclado. É um pontinho com a vírgula embaixo, para poder separar as opções. A próxima opção, vou colocar etanol, ponto e vírgula. E a próxima opção vai ser diesel. E vou clicar no OK. Pronto. Agora, sempre que eu escolher uma opção, ele já aparece ali para mim automaticamente, ó. Tem uma lista na célula, bem mais fácil, né? Uma coisa que eu gostaria de fazer também, pessoal, é diesel, ele ter uma cor amarela. Automático, ele pinta a célula de amarelo. Etanol pinta de azul e gasolina de vermelho. Como é que eu faço isso? Dá pra gente criar essas cores automáticas. Então, ó, vamos começar aqui com o diesel. Cliquei no diesel. Você vai selecionar essa célula aqui, tá bom? A primeira que você está adicionando. E então, página inicial. Vamos usar a formatação condicional. Regras de realce das células e então é igual a. Porque aí a gente fala para o Excel que toda vez que esta célula for igual a diesel, tem que colocar certinho o nome, tá? Igual você colocou na célula. Toda vez que for igual a diesel, eu quero pintar aqui, ó, de amarelo. Ok. Só que se eu selecionasse uma outra opção, veja que o diesel já está amarelo automaticamente. Se eu selecionar gasolina, eu quero formatação, regras, é igual a gasolina, uma cor vermelha. Pronto, já ficou também, ok? E por fim o etanol. Eu quero formatação, regras, é igual a... Opa, apertei errado, peraí. É igual a, pronto. Então, o etanol, ele vai ser uma corzinha azul. Mas azul não tem aqui, ó. E como é que a gente faz? É só você ir no formato personalizado. Porque aqui, ó, fonte, que é a letra, você pode pintar de uma letra escura e o preenchimento um azulzinho claro. Ok? E ok. Pronto, olha que legal. Agora a gente tem gasolina, etanol e diesel, cada um numa cor diferente. Digamos que esse primeiro veículo aqui, ele é diesel, mas poderia ser gasolina, não tem problema. Tanto faz, é você que escolhe, né? Na próxima coluna agora, a gente vai ter as informações como quantidade de litros que foi abastecido. Então, digamos que aqui foram abastecidos 55 litros. Enter. Na próxima coluna, eu vou colocar a informação de custo total do abastecimento. Deixa eu aumentar um pouco essa coluna. E o custo é dinheiro, você concorda comigo? É dinheiro. Então vamos ter que formatar também para ficar certinho, em moeda, dinheiro. Mas vamos lá, esta abastecida aqui gastou R$350. Enter. Como é que eu faço agora? Porque não está em dinheiro, né? Eu clico nessa célula e aqui em cima, em página inicial, tá vendo que tem uma opção de dinheiro para você? Você clica e seleciona o dinheiro que você quer usar. Agora já ficou certo, ó.
350. Sempre que eu colocar qualquer valor aqui, ele já fica com o RS cifrão, me indicando que é moeda. Nas próximas colunas agora, a gente vai usar tudo fórmula automática para poder calcular para você, por exemplo, quilômetros rodados. Quanto que foi o quilômetro rodado? Automático, por quê? Porque você já tem o início e fim, então dá para calcular. Depois dessa coluna, o que a gente pode ter? Custo por quilômetro. Também já dá para calcular. Já dá para calcular também o custo por litro. E já dá para calcular também a autonomia ou quilômetros por litros. Vamos aumentar um pouco essas colunas aqui para ficar mais fácil de visualizar. Quilômetros rodados, pessoal, vai ser igual, uma formulinha que vamos fazer agora, uma matemática básica, sempre começa com o símbolo de igual, igual o quilômetro final menos o quilômetro inicial. E dá um Enter. 603, ó, rodou bastante. Custo por quilômetro, como é que faz isso? Igual o custo total dividido, barrinha deitada, essa barrinha deitada para a direita, pelo quilômetro rodado, que a gente acabou de calcular. Enter. Então aqui já deu 0,58, olha que legal, já deu em dinheiro. Custo por litro, igual custo total, barra, litros. Enter. R$ 6,36 o custo por litro. E o quilômetro por litro vai ser igual o quilômetro rodado, barra, dividido, por litros. Enter. Então rodou aqui, ó, 10 km por litro. Mas, nossa, olha o tanto de casa decimal. 10,96363636 e assim vai. Muita coisa, né? Então vamos dar uma arredondada nesse número, ó. Eu cliquei nele e aqui em cima na página inicial eu posso simplesmente escolher a opção número, porque aí já fica certinho, arredondado com 2 casas decimais, o que eu acho que é algo válido, porque aí já tem uma precisão um pouco maior. Agora que finalizamos, pessoal, já está tudo certinho a tabelinha, vamos mexer só em algumas configuraçõezinhas de layout. O que eu quero dizer com isso? Tem informações que você não insere, que seriam quais informações? Quilômetro rodado, custo, porque isso aqui é tudo fórmula. Então deixa eu selecionar aonde eu tenho fórmula, que são essas células aqui, quilômetro rodado, custo e quilômetro por litro, né? Até lá o final. Eu vou selecionar essas células e clicar aqui, ó, página inicial, e pintar de uma corzinha cinza, porque assim eu sei que é uma fórmula automática. E também o cabeçalho eu posso selecionar e pintar de uma cor mais escura, como a fonte numa cor branca. Pronto. Agora as demais células eu poderia selecionar tudo e pintar, pessoal, de uma corzinha azul. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo que eu fiz, até o final, ó, tudo, a primeira e segunda linha. E aqui na página inicial eu centralizo as informações aqui com esse alinhamento. Pronto, dessa forma aqui. Se você quiser, o que dá para fazer também é selecionar essas informações na cor azul e a fonte, página inicial fonte, aqui ó, nessa corzinha para pintar a letra, dá para você pintar de uma cor azul. Eu acho que fica bem legal, bem interessante você também fazer dessa forma. Na minha opinião, né? Mas aí você pode fazer de forma diferente. E essa data, placa, quilômetro inicial, final, enfim, eu posso selecionar também e pintar com azul escuro e o fundo de branco. Legal. Agora que finalizamos, pessoal, e ajustamos essa tabelinha, eu ainda preciso deixar ela funcional. O que eu quero dizer com isso? Todas as próximas informações que eu inserir aqui, eu preciso ter uma linha automática, ou seja, quando eu inserir uma nova data para registrar um novo consumo de combustível, imagina só, eu ter que fazer tudo de novo. Essa lista ter que fazer de novo, essas fórmulas ter que fazer tudo de novo, não dá, né? Então vamos usar no Excel o que é chamado de tabela. Inserir tabela, formatar como tabela. Vamos lá, selecionar tudo que fizemos, ó, novamente. Primeira e segunda linha. E aqui em cima em inserir, você vai na ferramenta, na opção tabela. E sim, é muito importante você deixar marcado que a sua tabela tem cabeçalhos e então clicar no OK. Pronto. Agora já temos uma tabela no Excel, inclusive já adicionou esses quadradinhos, que são os filtros. Mas você não precisa mexer nisso daqui. O importante da tabela e um benefício que eu gosto muito é, sempre que você adicionar novas informações, vamos lá começar aqui nessa primeira célula vazia. Ah, eu quero começar aqui embaixo. Não, aqui embaixo não vai funcionar. Tem que começar na primeira célula vazia, logo após a informação anterior. Vou colocar, pode ser até a mesma data, não tem problema. Dia 1/1/2026, Enter. Olha só, uma nova linha já foi adicionada para mim de forma automática, já com as fórmulas aqui também. As fórmulas ainda estão zeradas porque não preenchemos as informações. Digamos que agora a placa XY99 também fez esse abastecimento. E aí está com 103.451 km rodados. E o quilômetro final
digamos que eu já saiba, né, o quilômetro final, já vou colocar aqui também. Foi 103.555. Esse abastecimento foi feito com gasolina e utilizou 15 litros. E o valor total aqui deste abastecimento deu R$ 100. Enter. Aí aqui eu já consigo saber as informações, ó. Quilômetros rodados, custo por quilômetro, custo por litro e quilômetros por litro. Tá vendo? De modo automático. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo. Você não precisa fazer isso que eu vou fazer. Eu vou preencher aqui várias informações, várias mesmo, bastante, para que a gente possa ter bastante informação na hora de fazer o nosso relatório, fazer as nossas análises. E eu vou dar um pause então, vou preencher aqui bastante coisa, e aí depois eu te mostro como é que ficou e a gente vai para a segunda etapa. E mesmo que você não tenha feito um monte de cadastro, não tem problema, porque vai funcionar a segunda etapa também. Eu só vou fazer dessa forma para ficar mais didático, ficar mais bonito, para eu te mostrar como que as análises vão ficar à medida que você for preenchendo aqui as informações. Pronto, pessoal, acabei de cadastrar mais informações aqui nessa minha planilha de controle de combustível. Coloquei bastante placa, quilômetro inicial, final, vários tipos de combustível e automaticamente a tabela já foi calculando para mim essas colunas finais. Vamos lá agora fazer as análises. E para começar, aqui no rodapé, eu vou mudar o nome dessa minha planilha, botão direito em cima dela, para abrir essas opções, e eu vou vir aqui, ó, renomear. Nessa primeira aba, eu vou escrever registros. Enter. Agora eu vou clicar nesse botãozinho de mais para poder adicionar uma nova planilha, e aqui eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou escrever análises. Enter. Eu vou voltar, pessoal, no registro. Por quê? Porque eu vou precisar utilizar essa tabela, e agora que vem mais um benefício de utilizar a tabela. Na tabela, vamos conseguir aplicar o que é chamado de tabela dinâmica. O que a gente consegue fazer com a tabela dinâmica, basicamente? Resumir as informações, organizar, fazer análises. Mas que tipo de análise? Se eu te perguntar, o veículo, placa AB12, gastou quanto já de custo total? De todos os registros que tem aqui, qual o custo total do AB12? Quantos quilômetros ele já rodou? Qual que é a média de quilômetros rodados, de custo por litro, enfim. Muito difícil a gente saber isso, né? Então, por isso que a tabela dinâmica é importante para nos ajudar a fazer esses resumos, essas análises. Eu vou clicar dentro da minha tabela, muito importante para ativar a tabela dinâmica, e então aqui em cima em inserir, eu venho em tabela dinâmica. Automaticamente ela já seleciona toda a minha tabela, por isso que eu falei que é importante clicar dentro. E eu vou clicar aqui, pessoal, ó, planilha existente, marca essa opção. E eu vou clicar agora na setinha para cima. E aí eu vou vir aqui, ó, na planilha nova que adicionamos, análises, e vou clicar, por exemplo, na célula B3, aqui. Setinha para baixo e OK. O Excel vai adicionar para mim o que é chamado de tabela dinâmica, e aqui na direita ele vai adicionar o que é chamado de campos da tabela dinâmica. Basicamente, essas informações que temos aqui são as colunas da nossa tabela, e aqui embaixo são os campos, filtros, linhas, colunas e valores. E, pessoal, esse vídeo aqui é bem objetivo e direto ao ponto, então eu não vou ficar dando muitos detalhes de como usar a tabela dinâmica. Porém, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um vídeo completo e 100% gratuito sobre tabela dinâmica no Excel. Como que você pode usar essa ferramenta para te ajudar a automatizar tarefas no dia a dia, para te ajudar a fazer análises, resumos, a partir de uma planilha que você tem no Excel. A tabela dinâmica pode te ajudar muito no seu dia a dia, para fazer várias coisas úteis, como por exemplo análises, relatórios, dashboards, automatizar tarefas e assim vai. Então é um vídeo bem legal. Depois você vem aqui na descrição e assiste esse vídeo. Pode te ajudar muito, inclusive te ajudar a ter ideias de novas análises para essa própria planilha que você está fazendo de controle de combustível. Mas vamos lá, a primeira análise que eu gostaria de fazer aqui, pessoal, é pegar a data, pego ela, clico no nome, clico, seguro e solto dentro das linhas. O Excel, de modo inteligente, ele vai quebrar aqui para mim, ó, meses, dias e datas. Até porque lá nessa planilhinha que eu fiz o cadastro, eu já cadastrei várias datas diferentes, ó, do mês de janeiro, do mês de fevereiro, e assim vai. Ah, professor, meu ainda não apareceu isso. Tudo bem. Se não apareceu, não tem muito problema, pelas análises que a gente vai fazer aqui, mas se você quiser que apareça, o que você pode fazer? Cadastra algumas datas aqui, diferentes, de janeiro, fevereiro, março, abril, cadastra uns 5, 6 meses diferentes. Não precisa cadastrar muita coisa. Cadastra meses aleatórios, aí a tabela dinâmica consegue mostrar para você. Mas enfim, continuando. Agora, junto com a data, o que eu gostaria de ver? O custo total que teve. Então eu pego aqui o custo total, essa coluna, pego, seguro e solto dentro dos valores. Porque agora eu vou saber, pessoal, o custo total geral que já teve de gasto. E também o custo por mês, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Analisando aqui, dá para ver que o mês de maio é o que mais teve gasto, ó. R$ 7.000.
R$185. Além disso, o que daria para eu fazer aqui, pessoal? Daria para eu clicar nessa minha tabelinha aqui. Olha só, a análise que a gente vai fazer. Vou clicar nessa tabela e vou aqui em cima, ó, inserir. E então vou pegar aqui um gráfico de colunas, por exemplo. Porque esse gráfico de colunas, ó, vai conseguir me mostrar o quanto que eu tive de gasto por mês. Quanto que eu gastei em janeiro, em fevereiro, em março, abril e assim vai. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Você concorda que essa tabelinha está me mostrando os gastos de qual combustível? Do etanol? Ou será que é da gasolina? Ou será que é do diesel? Na verdade, está mostrando de tudo, né? Do diesel, da gasolina, do etanol e assim vai. Então, como é que eu faço para poder ver só gasolina, só etanol, só diesel, enfim, poder quebrar essas informações? O que eu poderia fazer aqui nesse caso é, junto com essa tabelinha dinâmica aqui, eu vou clicar aqui em cima em análise de tabela dinâmica e então inserir uma segmentação de dados. Aqui eu vou pegar, pessoal, o que é chamado de opção, de filtro, segmentação de dados mesmo, enfim, mas eu quero filtrar por combustível. Então eu marco o combustível, clico no OK e posso puxar essa caixinha aqui para o lado. Agora, toda vez que eu clicar nessa caixinha, o gráfico me mostra só o combustível que eu selecionar. Por quê? Porque essa caixinha, ela filtra também essa janela aqui na esquerda. E aí eu consigo ver, ó, só o que eu preciso. Então agora com essa análise já dá para saber o quanto que gastou por mês ainda por combustível. Tudo bem que dá para fazer outros tipos de análise. Queria fazer uma análise por placa, ver o quanto que cada veículo gastou. Qual que é o combustível que mais está sendo gasto, uma comparação entre os combustíveis por quilômetro rodado, por custo de quilômetro, e assim vai, né? Tem um monte de análise diferente que dá pra gente fazer nessa planilha de controle de combustível. Porém, essa daqui é uma ideia inicial, né, dessas análises, e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer e organizar essa planilha de controle de combustível no Excel. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.